Oi, oi, meu povo! Boa tarde para você que nos acompanha. São 1h02 em ponto e a gente está chegando, né, aqui na sua casa. Muito obrigado por sua companhia e audiência. Estava com saudade do seu matinal? Pois estamos chegando, tá? Boa tarde, mundo já está no ar. E olha, aqui nosso estúdio já está com esse sol. Enquanto você está almoçando, estamos aqui apresentando as notícias para você. Se você vê com o olho mais fechado, é porque, como o nosso estúdio é amplo, aberto para você ver, tá aqui, né? Esse sol também na nossa cara. E olha, estamos chegando, né? Então, peço com licença na sua casa com as notícias dessa tarde, desta quarta-feira. Uma boa tarde para você e agora vamos para os destaques. Estados Unidos e Japão firmam acordo para garantir fornecimento de terras raras. Venezuela suspende acordo de gás com Trinidad e Tobago após exercícios militares com Estados Unidos. Gigante do comércio eletrônico, a Amazon, anuncia corte de 14 mil postos de trabalho. A empresa afirmou que é o primeiro passo para o trabalho da inteligência artificial ficar no lugar das pessoas. 4 estados brasileiros deverão enfrentar chuvas intensas nos próximos dias. STF deve julgar recurso de Jair Bolsonaro e outros 6 réus da trama golpista a partir do dia 7 de novembro. Ataques dos Estados Unidos a 4 supostas embarcações no Pacífico deixam 14 mortos. E também veja reportagem sobre motorista de ônibus. Aqui no Brasil pode ser até ser normal, mas no Peru é o trabalho mais perigoso por causa da extorsão no país. É a partir de agora, ao vivo, na tela da TV Mundial. Boa tarde, mundo! A gente começa o BTM de hoje falando que os Estados Unidos e o Japão assinaram durante a visita do presidente Donald Trump a Tóquio um acordo para garantir o fornecimento de minerais críticos e terras raras. Sanae Takaichi, a nova primeira-ministra japonesa, destacou que pretende inaugurar uma nova era de ouro na relação bilateral entre os países. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu à nova primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, que Washington é um aliado fundamental para o país asiático. Tudo que eu puder fazer para ajudar o Japão, estaremos lá. Somos um aliado do mais alto nível e é uma grande honra estar com vocês, especialmente neste estágio inicial de quem será, acredito, uma das primeiras ministras mais importantes. Takaichi, a primeira mulher a governar o Japão, afirmou que pretende abrir uma nova era de ouro com os Estados Unidos. Por meio desses esforços, junto com o senhor presidente, gostaria de alcançar uma nova era dourada para a Aliança Nipo-Americana, em que tanto o Japão quanto os Estados Unidos se fortaleçam e prosperem. Segundo a Casa Branca, a premier japonesa vai indicar Trump ao Prêmio Nobel da Paz, alegando que ele colocou fim a vários conflitos no mundo. Em meio aos elogios, os dois países também assinaram um acordo para garantir o fornecimento de minerais críticos e terras raras, essenciais para setores como tecnologia e defesa. De acordo com Washington, o objetivo é ajudar ambos os países a alcançar resiliência e segurança nas cadeias de suprimentos. Trump e Takaichi concentraram suas conversas em segurança e comércio. O republicano impôs uma tarifa de 15% sobre a maioria das importações japonesas, o que contribuiu para uma queda de 24% nas exportações de automóveis para os Estados Unidos em setembro, na comparação anual. Na área de defesa, a primeira-ministra afirmou que o Japão vai atingir a meta de gastar 2% do PIB no setor ainda neste ano, 2 anos antes do previsto. Mas os Estados Unidos, que mantém cerca de 60 mil militares no país, pressionam Tóquio a aumentar ainda mais esse investimento, podendo chegar a 5% do PIB, conforme promessa feita pelos membros da OTAN em junho. Aqui em Fortaleza, no nosso estúdio, como você está vendo, está um solzão para cada um, como dizem aqui no Ceará. Mas essa não é a realidade em outros estados e em outras cidades do Brasil. O tempo instável volta a preocupar moradores de diferentes regiões do Brasil nos próximos dias. Após um breve período de trégua, novas áreas de instabilidade devem preocupar e provocar chuvas volumosas, ventos fortes e riscos de alagamentos, sobretudo em cidades que já sofreram com enchentes recentemente.
O tempo instável volta a preocupar moradores de diferentes regiões do Brasil ao longo desta semana. Após um breve período de trégua, novas áreas de instabilidade devem provocar chuvas volumosas, ventos fortes e riscos de alagamentos, sobretudo em cidades que já sofreram com enchentes recentemente. De acordo com órgãos meteorológicos, uma frente fria vindo do sul e o aumento da umidade em várias partes do país devem favorecer a formação de nuvens carregadas. Os especialistas alertam que os temporais poderão ocorrer simultaneamente em diversas regiões, elevando o risco de danos estruturais e transtornos no trânsito. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu alerta laranja para acumulado de chuva. O aviso indica risco de tempestades com volumes entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, o suficiente para causar inundações, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios. Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os estados com maior previsão de precipitação. O alerta abrange centenas de municípios, tanto em áreas urbanas quanto rurais. Segundo o INMET, 47 cidades estão sob risco em Mato Grosso do Sul, 261 no Paraná, 198 em Santa Catarina e 91 no Rio Grande do Sul. Entre as regiões mais afetadas estão o Oeste Catarinense, o Vale do Itajaí, a Grande Florianópolis, o Noroeste Gaúcho, os Pantanais sul-mato-grossenses e várias áreas do interior paranaense, como o Centro-Sul, Noroeste e Sudoeste. A combinação entre calor e umidade deve intensificar as pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite. O Instituto orienta que a população evite se expor durante os temporais e mantenha a atenção a mudanças no solo ou em encostas, que podem indicar risco de deslizamentos. Em caso de trovoadas, é recomendado desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia para prevenir acidentes. O secretário da Defesa americano, Pat Heste, anunciou ontem que as forças dos Estados Unidos mataram 14 pessoas em ataques a 4 supostas embarcações do tráfico de drogas no Oceano Pacífico. Você vai acompanhar a reportagem agora na sua tela. Pode rodar, meu diretor. As forças americanas mataram 14 pessoas em ataques a 4 supostas embarcações do tráfico de drogas no Oceano Pacífico. A informação sobre a nova investida foi confirmada nesta terça-feira pelo secretário de Defesa americano, Pete Hegseth. O ataque eleva a pelo menos 57 o número de mortos na campanha anti-narcóticos de Washington em alto mar. Hegseth explicou em uma publicação no X sobre a operação realizada na segunda que houve um sobrevivente e que todos os ataques ocorreram em águas internacionais sem causar danos às forças americanas. O governo de Donald Trump começou a realizar os ataques considerados ilegais por especialistas no início de setembro e já destruiu pelo menos 14 embarcações no Caribe e no Pacífico. A declaração do chefe do Pentágono incluiu um vídeo dos ataques. O primeiro deles teve como alvo 2 embarcações que pareciam estar atracadas juntas. Os outros 2 miraram em embarcações que navegavam em alta velocidade em mar aberto. Os Estados Unidos ordenaram um grande reforço das forças militares na América Latina com a justificativa de combater o narcotráfico. Washington mobilizou 7 navios de guerra da Marinha para a região, além de caças furtivos F-35, e enviaram o grupo de ataque do porta-aviões USS Gerald R. Ford. A campanha antidrogas americana intensificou as tensões regionais. A Venezuela acusa os Estados Unidos de conspirarem para derrubar o presidente Nicolás Maduro. Segundo Caracas, o governo Trump busca fabricar um conflito para justificar uma invasão. A gigante empresa americana de comércio eletrônico Amazon anunciou ontem a eliminação de 14 mil postos de trabalho. O primeiro passo de um processo de redução global vinculado ao desenvolvimento da inteligência artificial. Já o grupo Paramount Skydance, formado há menos de 3 meses, também deve fazer estes cortes ainda nesta semana. A Amazon anunciou a eliminação de 14 mil postos de trabalho nesta terça-feira. A gigante americana do comércio eletrônico indicou que se trata de uma redução global vinculada à inteligência artificial, sem especificar em que lugar do mundo os cortes de pessoal vão ocorrer.
A vice-presidência de Recursos Humanos e Tecnologia da companhia garantiu que a medida busca reduzir ainda mais a burocracia, eliminar camadas e redirecionar recursos para garantir investimentos em suas maiores apostas. O setor também sublinhou que os trabalhadores de depósito, a maioria da força de trabalho, não serão afetados em princípio, com os cortes acontecendo em escritórios. Na segunda-feira, diversos veículos de comunicação dos Estados Unidos noticiaram que a Amazon estava se preparando para iniciar esses cortes de pessoal, citando o número de 30 mil vagas em todo o mundo. De acordo com a mídia americana, as reduções afetam funções de suporte ou estratégicas, como recursos humanos e publicidade, em um grupo com 1,5 milhão de funcionários, aproximadamente 350 mil deles em escritórios. O anúncio desta terça-feira, 2 dias antes da divulgação dos resultados trimestrais, reforça a intenção do CEO Andy Jassy. Ele afirmou em junho que o desenvolvimento da inteligência artificial generativa permitiria uma redução no quadro de funcionários nos próximos anos. Já o grupo Paramount Skydance deve eliminar quase 1.000 postos de trabalho na quarta-feira, menos de 3 meses após a aquisição da Paramount pela Skydance. Durante a primeira coletiva de imprensa após a fusão empresarial, os novos executivos haviam alertado sobre demissões durante a apresentação dos resultados trimestrais, prevista para 10 de novembro. Uma fonte próxima às negociações informou à AFP sobre as demissões, mas a empresa não respondeu até o momento aos pedidos para confirmar os cortes. A empresa unificada inclui os estúdios Skydance e Paramount, assim como a plataforma de streaming Paramount Plus e os canais CBS, MTV e Nickelodeon. A seguir no Boa Tarde Mundo, você vai ver que o STF deve julgar recursos de Bolsonaro e outros 6 réus da trama golpista a partir do dia 7 de novembro. E também a Venezuela suspende acordo de gás com Trinidad e Tobago após exercícios militares com os Estados Unidos. A pausa é bem rapidinha, segura aí que a gente volta já com o seu Boa Tarde Mundo. Toda sexta e sábado, compromisso com a informação no Jornal Mundial, às 21 horas. Revista do Domingo, seu noticiário no domingo, com Clara Bezerra, às 19 horas. Sábado News, todo sábado de manhã, com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. Boa tarde, mundo está de volta do intervalo. Muito obrigado por sua companhia de sempre. Muito bom poder saber que você pode confiar na gente para te passar as informações da tarde. E olha, a Venezuela suspendeu o acordo com energia com Trinidad e Tobago, horas depois da capital Port of Spain receber um navio de guerra dos Estados Unidos para exercícios militares. Hemos mantenido este acuerdo energético. O presidente venezuelano Nicolás Maduro suspendeu o acordo de gás com Trinidad e Tobago após a capital do país, Port of Spain, receber um navio de guerra americano. Aprovei a medida cautelar de suspensão imediata de todos os efeitos do acordo energético e de tudo que foi acordado a esse respeito. É uma medida cautelar sobre a qual tenho autoridade como presidente e eu aprovei e assinei. Tudo está suspenso. Suspendido todo. Anteriormente, a vice-presidente Delcy Rodrigues, que chefia o Ministério de Hidrocarbonetos, afirmou que ela e a petrolífera estatal PDVSA recomendaram a Maduro que rompesse um acordo assinado em 2015 para suspender todos os acordos de gás. Ela culpou a primeira-ministra de Trinidad e Tobago, Kamla Persad Bissessar, que recebeu o USS Gurley para exercícios militares conjuntos. A premier escreveu em uma mensagem de texto que seu país não é suscetível a nenhuma chantagem de venezuelanos que buscam apoio político e que seu futuro não depende da Venezuela e nunca dependeu. O USS Gurley vai ficar em Trinidad e Tobago até 30 de outubro, em meio a operações antinarcóticos no Caribe que Maduro alega ter como objetivo derrubá-lo do poder. É uma das embarcações que o presidente americano Donald Trump enviou para o Caribe. O porta-aviões USS Gerald Ford, o maior do mundo, vai chegar nos próximos dias.
O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, disse ter desmantelado uma suposta célula criminosa ligada à CIA, que buscava atacar o navio atracado em Trinidad e Tobago e incriminar o governo de Maduro. No domingo, Caracas já tinha anunciado a captura de um grupo de mercenários ligados à CIA. As operações dos Estados Unidos no Caribe e no Pacífico provocaram a morte de 40 pessoas em 10 ataques a supostos barcos com drogas. O motorista Marco Antônio Raumann estava abastecendo em um dos bairros mais pobres de Lima quando ele quase foi morto. Um assassino entrou no seu ônibus e atirou de sua perna. E ele é apenas um exemplo de casos semelhantes na capital peruana. Em uma reportagem especial você vai saber sobre a tarefa dos motoristas de ônibus e muitas vezes muito perigosa. Em Lima, a capital do Peru com 10 milhões de habitantes, motoristas de ônibus enfrentam uma ameaça diária. Marco Antônio Amman, motorista da empresa de ônibus Santa Catalina, quase foi assassinado enquanto abastecia em um bairro operário. Um assassino de aluguel atirou em sua perna, deixando uma mensagem aterrorizante para sua empresa. Ou vocês se comunicam, ou eu os deixo mortos na próxima vez. Me dispara o delinquente, traspassa. O criminoso atira em mim e a bala arranha essa parte aqui, como vocês podem ver, e entra na minha perna esquerda, atravessa, entra e sai. Traspassa. Entrada e salida. O crime organizado extorque empresas de transporte e aqueles que não pagam sua taxa mensal são alvo de assassinos de aluguel. De acordo com um observatório do Ministério da Justiça, pelo menos 102 homicídios por extorsão foram registrados em Lima somente em 2024, afetando principalmente mototaxistas e motoristas de ônibus. A violência urbana ganhou as manchetes nacionais. A crise de segurança precipitou a deposição da presidente Dina Boluarte em 10 de outubro, após um processo de impeachment no Congresso, em meio a protestos violentos que deixaram dezenas de feridos. O governo interino de José Herri declarou estado de emergência e enviou soldados para patrulhar Lima. E em meio a todo esse caos, a insegurança afeta profundamente a vida dos motoristas. Sim, é a profissão mais perigosa do Peru. Para mim, a profissão mais perigosa é ser motorista e transportador. Sinceramente, não vejo nenhum outro país assim. Nenhum outro país que é assim. Davi, outro motorista da empresa Santa Catalina, diz que toda vez que sai em casa, reza para voltar são e salvo. A violência gera ansiedade, medo e até depressão entre aqueles que trabalham na profissão mais perigosa do país. Todos os dias salgo de casa e não sei se... Todos os dias saio de casa e não sei se voltarei. Às vezes saio de casa me despedindo da minha esposa e das minhas filhas, deixando-as fazer a lição de casa, certo? Mais do que tudo, me despeço da minha esposa, dizendo a ela para cuidar bem dos meus pequenos. Com jornadas de trabalho de até 14 horas e uma renda diária do equivalente a R$ 135, muitos motoristas não conseguem deixar os empregos apesar do risco. E a informalidade de 70% no Peru facilita que pessoas de baixa renda sejam recrutadas por gangues. Tenho que trabalhar para isso, porque senão não tenho outra renda. Não tenho outro ingresso. Sou sincero. Vou ser sincero, prefiro morar em El Salvador, no país do Sr. Bukele, porque acredito que lá é mais seguro agora. Não faço isso por motivos políticos, mas me sinto assim, talvez por causa da minha maneira de pensar. Quando me colocam no meu país, o Peru está sangrando até a morte todos os dias, e eles matam você por muito pouco dinheiro. E te matam por 10 soles, por 20 soles. A violência e a extorsão tornaram a direção em Lima uma das profissões mais perigosas do país. Entre janeiro e setembro, mais de 20 mil denúncias de extorsão foram registradas e os motoristas continuam expostos a ataques que colocam suas vidas e as de suas famílias em risco. A segurança continua sendo um desafio crítico para a capital peruana. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal deve iniciar no dia 7 de novembro os julgamentos dos recursos apresentados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e por outros 6 réus do chamado núcleo crucial da trama golpista. Veja a reportagem. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal deve iniciar no dia 7 de novembro o julgamento dos recursos apresentados pelas defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 6 réus do chamado núcleo crucial da trama golpista.
Os embargos de declaração serão analisados em sessão virtual e os ministros terão até 14 de novembro para registrar seus votos. Luiz Fux, que recentemente trocou de turma, não participará da deliberação. Relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes pedirá ao presidente da primeira turma, Flávio Dino, que marque oficialmente o julgamento dos questionamentos apresentados pelas defesas. O prazo para a apresentação dos recursos terminou nesta segunda-feira. Entre os 8 condenados, apenas o tenente-coronel Mauro Cid não recorreu, mantendo os benefícios do acordo de delação premiada que resultou em pena de 2 anos de prisão. Com isso, o caso de Cid pode ser considerado encerrado, com trânsito em julgado. Já os advogados de Bolsonaro alegam ao Supremo que o julgamento cerceou o direito de defesa, baseou-se em uma delação viciada e contraditória de Cid e apresentou erros na dosimetria da pena. A defesa também sustenta que o STF não teria competência para condenar o ex-presidente pelos atos de 8 de janeiro. No recurso, os advogados citam 6 vezes o voto divergente de Luiz Fux, argumentando que Bolsonaro desautorizou seus apoiadores e atuou contra o golpe. Para a defesa, o voto vencido reforça a tese de que, se houve início de articulação, o ex-presidente deliberadamente interrompeu o curso dos fatos, o que caracterizaria desistência voluntária. Os advogados também questionam os critérios usados para calcular a pena de 27 anos e 3 meses de prisão imposta ao ex-mandatário. Após o julgamento desses primeiros embargos, a defesa ainda poderá apresentar novos recursos. O STF, no entanto, entende que embargos considerados protelatórios podem levar à execução imediata da pena, ou seja, à prisão do condenado. Pela primeira vez, o SISU permitirá o uso das notas das 3 edições mais recentes do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, para a seleção dos candidatos em universidades públicas. Exibimos essa matéria segunda-feira no Jornal Mundial e teve uma repercussão grande devido ao sucesso. A gente reprisa aqui agora no Boa Tarde Mundo. Então, pode soltar a matéria. Pela primeira vez, o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, permitirá o uso das notas das 3 edições mais recentes do Enem 2023, 24 e 25 para a seleção dos candidatos em universidades públicas. Ou seja, o aluno que fez o Enem de 2023, por exemplo, e quem não chegou a se inscrever nas edições atual da prova, também poderá concorrer à vaga por meio do programa. A mudança está prevista no edital número 22/2025, publicado no Diário Oficial da União e disponível na página do SISU. Até então, apenas a nota da edição mais recente do exame era aceita. Mas e se a prova do outro ano tivesse sido mais fácil? O sistema de correção do Enem é chamado Teoria da Resposta ao Item. A nota oficial não é simples soma do número de acertos. Essa técnica mede a coerência no desempenho. Se o estudante tiver acertado as questões mais difíceis e errado as mais simples, provavelmente chutou as alternativas. Consequentemente, ganhará menos pontos do que aquele que respondeu corretamente as fáceis e errou só as difíceis. Uma das justificativas do uso de TRI é justamente possibilitar a comparação de notas em diferentes provas. De acordo com o Ministério da Educação, será considerada a pontuação que gerar a melhor média ponderada no curso escolhido. Mas por que a média ponderada? Ao fazer o Enem, os candidatos alcançam determinadas pontuações em cada uma das provas. Ao se inscrever no SISU, a média será diferente dependendo do curso e da universidade escolhida. Por exemplo, é possível que a graduação em Física atribua um peso maior à nota de Matemática do que um de Jornalismo, que dará maior importância para as ciências humanas. Até a mais recente atualização desta reportagem, o INEP não havia esclarecido se seria possível usar a nota de uma edição na primeira opção do curso e de outra na segunda opção. A regra de usar as últimas edições da prova do SISU não vale para quem participou como treineiro, ou seja, só as notas válidas no ano de conclusão do ensino médio poderão ser usadas. A mudança já apareceu no edital de adesão das instituições do Ensino Superior do SISU 2026, cujo prazo vai desta segunda-feira até o dia 28 de novembro.
Todas as etapas devem ser realizadas pela plataforma Sisu Gestão. As universidades e institutos federais interessados precisam ter finalizado a ocupação das vagas da última edição em que participaram. Durante o período da adesão, será possível reabrir e ajustar o termo de participação antes da assinatura final. O Sisu é o sistema do governo federal que permite aos estudantes concorrer gratuitamente a vagas em universidades públicas do país, utilizando a nota no Enem. E desde já, desejar boa sorte para todos os jovens que irão fazer o Enem. Espero que todos tenham um ótimo, vão bem na prova, tenham um bom desempenho. E para o bem da nossa educação, da nossa nação, né? Para você rever a nossa reportagem de hoje, volta o vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E não esquece de passar lá no Instagram e seguir as nossas páginas, @TV Mundial UFC, o nosso portal, @05notícias. E aproveita e me segue o meu perfil pessoal, que eu estou sempre postando bastidores e acompanhando no dia a dia, meu dia a dia com vocês, tá? Então segue lá, me acompanha os perfis da TV. Um abraço para você, tenha uma boa tarde, que Deus possa te abençoar muito, tá? Tchau, tchau. Até mais.